Juízes 12, do 8 ao 10. E aí depois a gente vai ler até o final do 13, tá bom? Ok. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de Jefté, Ibzan de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu seus filhos em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibzan liderou Israel durante 7 anos. Então Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar a Tua revelação, por podermos ter acesso direto a ela, Senhor Deus, através da Tua palavra. Aqui nós encontramos a vontade do Senhor para as nossas vidas, aqui nós encontramos o guia para os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a termos a sensibilidade de não apenas lermos a Tua palavra, mas de fato ouvirmos a Tua voz falar conosco por meio da Tua palavra. Nos abençoa nesse tempo agora. Fala aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre insensibilidade espiritual. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, tá? Insensibilidade, basicamente, é a perda da sensibilidade, não é? Então, alguém fica insensível, por exemplo, na questão do seu tato, é aquela pessoa que ela não consegue mais sentir as coisas. Há um tempo atrás eu tinha assistido uma reportagem que falava de uma mulher que ela se machucava e ela não sentia dor. E isso era até preocupante, porque como ela não sentia dor, às vezes ela podia se cortar, podia sangrar muito, sem saber que estava ali machucada, podia quebrar alguma coisa, e por não saber, não tratar daquilo, o que agravaria o seu problema, não é? Às vezes a gente fala sobre insensibilidade também, num sentido mais assim, sentimental, né? Alguém insensível, alguém que não tem empatia com outra pessoa, que não tem capacidade de chorar com aqueles que choram, ou de se alegrar com aqueles que se alegram. Esses também são insensíveis. Mas quando a gente fala sobre insensibilidade espiritual, basicamente o que eu quero dizer com isso é a perda da capacidade de você perceber que há um mundo ao seu redor, um mundo espiritual, que as coisas não são apenas o aqui e agora, que as coisas não são apenas a nossa matéria, que há um Deus reinando sobre tudo e sobre todas, que há coisas ao nosso redor que nós muitas vezes não tocamos, mas que são reais, que influenciam a nossa vida, que há um olhar sobre a realidade, um olhar espiritual, um olhar de Deus para a realidade, que nós deveríamos compartilhar isso com Deus. Nós deveríamos ter comunhão com esse Deus e viver a nossa vida aqui, como os antigos diziam, né? Eles usavam uma expressão em latim que dizia corandeu, é na presença de Deus, percebendo que Deus está ao nosso lado todos os dias, em todos os momentos. Ele espera que nós vivamos nesse relacionamento com Ele a cada instante, tomando as nossas decisões a partir da perspectiva dEle, olhando para as coisas como Ele olha e fazendo as coisas do jeito que Ele aprova. Então, quando você perde essa capacidade, você entra nesse processo que eu estou chamando aqui de insensibilidade espiritual. E quando eu falo sobre alguém estar insensível espiritualmente, é que eu não estou falando de alguém somente que não vai à igreja, não. Às vezes tem pessoas que podem ir para a igreja e estarem experimentando essa insensibilidade espiritual do mesmo jeito. Deixa eu dar um exemplo para você. Você vai na igreja no domingo porque você quer sentir alguma coisa. Você quer chegar lá e sentir algum arrepio, né? Quer chorar, quer se emocionar, quer que aconteça alguma coisa diferente com você. Mas durante a sua semana, você vive como se Deus não existisse. Deus é aquele com quem eu encontro no domingo, na igreja. Mas no dia a dia, durante a semana, aí eu estou por conta própria. Aí eu vou fazer o que eu achar melhor, o que me der na telha, o que trouxer maior vantagem para mim. Não interessa se Deus aprova isso ou não. Essa pessoa, ela está insensível espiritualmente. Ela vive como um cristão apenas 2 horas da sua semana, no domingo, quando ela vai para o culto, mas no restante da semana ela vive como um ateu. Ela vive como se Deus simplesmente não
existisse, não interferisse, não estivesse ao lado, não tivesse nada a dizer sobre a sua vida. Uma pessoa insensível espiritualmente, porque ela não está nesse relacionamento com Deus, porque ela não experimenta uma vida com Deus, ela não procura saber qual é a vontade de Deus, e isso vai aparecer nos conselhos que ela dá. Então chega alguém para pedir um conselho, e a resposta daquela pessoa espiritualmente insensível, às vezes vai ser assim: o que o teu coração diz? O que diz o teu coração? Ou então, se te faz feliz, então vai nessa, né? Pode botar embaixo, assinado Satanás. Dá certinho. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aí você vai seguir o seu coração, vai dar mal, né? Vai dar ruim no final. A pessoa insensível espiritualmente, como ela não tem esse relacionamento com o mundo espiritual, com Deus ao seu redor, então para ela tudo que existe é a matéria, esse mundo material aqui. E isso vai aparecendo nas atitudes dela do dia a dia. Por exemplo, ela diz que acredita em Deus, mas Deus está compactado apenas para o final de semana dela, né? No restante dos dias, se ela fica doente, o que ela faz? Ela procura o melhor remédio para solucionar o seu problema. E não tem nenhum problema nisso. Deus, a gente falou recentemente num dos cultos de oração aqui, né, que Deus, ele dá capacidades para os homens, para que os homens investiguem a sua criação e assim façam bom uso das coisas que Deus colocou à nossa disposição para resolver nossos problemas. Remédio é uma dessas coisas, ciência é uma dessas coisas. Mas por que a gente tem que escolher entre tomar um remédio e orar ao Senhor quando a gente está enfermo? Porque a gente está operando apenas nesse modo natural aqui, olhando para as coisas apenas da perspectiva mundana aqui. Então, se eu estou doente, eu vou lá e tomo um remédio, eu não preciso orar. Por que você não ora? Deus não interfere? Deus não cura mais? Por que você não faz as duas coisas? Você ora e toma um remédio. Quando estamos insensíveis espiritualmente, a gente tenta resolver as coisas apenas na força do nosso próprio braço, é do nosso jeito, do nosso próprio jeito. Então, se alguém briga comigo, então eu tenho que ir lá e dar o troco. Eu vou lá, agora ele vai ver com quem foi que ele mexeu, né? Nós temos a mesma atitude do filho de Caim. Você já leu lá no começo, lá em Gênesis? Aquele filho de Caim lá, quando ele diz assim: olha, eu matei um homem porque pisou no meu pé. Pronto, somos nós reagindo de maneira insensível. Nós nos esquecemos que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E que ao invés de reagir com ira, com gritaria, com manipulação, nós deveríamos orar por aquelas pessoas, orar por quem nos persegue, não foi isso que Jesus disse? Amar os nossos inimigos, perdoar a quem nos faz o mal, buscarmos o bem do outro. Mas muitas vezes nós estamos insensíveis, queremos ter o controle de todas as coisas na nossa mão, e se não sai do nosso jeito, só sobra murmuração. Murmuração. Nos esquecemos que mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito, se nós estamos com Deus, aquilo está acontecendo para o nosso bem. Há um Deus operando ao nosso redor, de uma maneira que nós não percebemos muitas vezes, mas Ele está fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O carro que não pegou, o problema que você teve, muitas vezes aquilo é a mão bondosa de Deus operando de um jeito que você não entende agora. Porque está fora dos seus olhos. Mas se você está sensível espiritualmente, às verdades do Senhor, ao relacionamento com o Senhor, mesmo sem entender, muitas vezes você pode dobrar o joelho e dizer: obrigado, em tudo eu te dou graças, ó Deus. Mas quando estamos insensíveis espiritualmente, nós perdemos completamente tudo isso de vista. Tudo isso de vista. E aqui o que nós vamos ver no nosso texto, basicamente são 3 características de um povo insensível espiritualmente. E no final a gente vai ver também uma ação de Deus no meio dessa insensibilidade espiritual, tá? Mas vamos começar aqui
mostrando a primeira característica desse povo insensível a Deus. A primeira característica é que um povo insensível espiritualmente, ele só pensa nos seus próprios interesses mundanos. Eles só pensam no aqui e agora, no que eles querem, nas suas vantagens, nos seus desejos, no que eles podem conquistar, no que eles podem possuir, no que pode lhes dar prazer. Só nisso. Minhas coisas, minha vontade, o meu desejo, os meus direitos. Essa é uma marca de um povo insensível espiritualmente. Esse povo, porque só pensa em si, nos seus próprios interesses, no aqui e no agora, eles deixam completamente de lado a missão de Deus. A missão de Deus. Eles terceirizam a missão de Deus. Há gente que acha que a missão de Deus é apenas para um grupo de elite espiritual. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não existe isso. Tá? A missão do Senhor ela não vai ser realizada somente por alguém que vai se dedicar integralmente ao ministério, vai ser um pastor, um missionário. Eu não sei se você sabe, mas se você está aqui, e se você tomou uma decisão de caminhar com Jesus, Ele tem uma missão para a sua vida. Você sabia disso? Que Deus tem uma missão para a sua vida. Mas quando a gente está insensível espiritualmente, a gente vive aqui como se a missão da minha vida fosse conquistar os meus propósitos, os meus desejos, os meus planos, satisfazer os meus planos. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos falou isso, as suas últimas palavras. Ali, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma missão para cada um de nós. Deus nos deu uma missão. Ele espera que nós sejamos agentes do seu reino aqui. Ele levanta pastores, por exemplo, Paulo vai dizer isso, com o objetivo de capacitar os santos para a obra do ministério. Esse ministério de serviço para cada um de nós. O que eu venho fazendo aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, e em todas as outras ocasiões em que nós nos encontramos, é passando com a maior clareza que eu puder a palavra de Deus para você, para capacitar você, para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, cumprindo a missão do Senhor nesse mundo, porque ela não é só minha, ela é sua também. Se ela for só minha, estiver só nas minhas mãos, eu não vou conseguir realizar absolutamente nada. Mas aqueles que vivem sensíveis, eles vivem pensando apenas nos seus próprios interesses e não há missão de Deus na mente deles. Não há a menor preocupação. Senhor, o que o Senhor quer que eu realize nesse mundo para a tua glória, para a fama de Jesus, para a salvação dos perdidos? Como é que eu posso usar a minha vocação, o meu chamado? Onde o Senhor me colocou, com o dom que o Senhor me deu, porque Ele dá dom para cada um dos seus filhos, para operarem nas mais diversas funções nesse mundo. Essa preocupação ela não passa pela cabeça daquele que está insensível espiritualmente. E o que a gente vê aqui, logo no finalzinho do capítulo 12, é exatamente essa atitude. Cada um pensando só nos seus próprios interesses. Olha aí comigo de novo, versos de 8 a 10. Capítulo 12, versos de 8 a 10. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Deixa eu ver se a barata voadora não vem hoje aqui também, né? Me preparar. Diz assim: depois de Jefté, Ibizã de Belém liderou Israel. Quem era esse cara, Ibizã de Belém? Teve 30 filhos e 30 filhas, no mínimo 60 filhos aqui o homem teve, né? Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibizã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibizã morreu e foi sepultado em Belém. Essa lista, vão aparecer 3 juízes aqui, a gente chama de juízes menores. O que são esses juízes menores? Que a história deles é contada assim em pouquinhos versículos, né? Rapidinho se conta a história deles. Então tem 3 juízes menores aqui, vão ser os últimos que vão aparecer aqui no livro de Juízes. Vocês lembram lá do Sangar, né, que apareceu lá no comecinho? Aqui vão aparecer mais 3. O primeiro deles é o Ibizã.
Aqui diz que o Ibizan ele organizava casamento para os seus filhos, para suas filhas. E ele diz que era com pessoas de fora do seu clã. Nós não sabemos se aqui ele estava organizando esses casamentos com pessoas de outros clãs de Israel, ou seja, ainda dentro do povo de Deus, ou se até mesmo ele estava fazendo esses casamentos com pessoas de fora do povo de Deus, o que era proibido pelo Senhor. O texto não deixa claro para nós, tá? Mas qual era o objetivo dele fazer todos esses casamentos aqui? Ter tantos filhos e fazer tantos casamentos? Muito provavelmente, pelo que a gente já viu e pelo que a gente conhece da cultura daquela época, ele estava preocupado em estabelecer o seu próprio império. Ele estava preocupado em fazer esses casamentos para aumentar o seu poder. Lembra que naqueles dias, quando ele, o líder de um clã, casava um de seus filhos com a filha de um outro clã estrangeiro, ali havia uma aliança entre os dois clãs. Aquilo deixava ele mais poderoso. Se ele fosse entrar numa guerra, pelo novo laço familiar, ele podia convocar aquele clã também, para entrar na guerra junto com ele. Então ele está aqui trazendo mais e mais poder para si mesmo. Está garantindo aqui a sua posição de liderança em Israel. Em outras palavras, parece que todo o seu interesse, nota que não fala nada sobre o relacionamento dele com Deus, em buscar levar o povo de Deus para mais perto de Deus, não fala nada sobre nem mesmo ele livrar o povo das mãos de qualquer inimigo, não fala sobre ele dar paz ao povo, nada dessas coisinhas que aparecem em todas as outras narrativas dos juízes, aparece aqui. O texto foca apenas nele buscando interesses que diz respeito só a ele, a família dele, e acabou-se. O que está acontecendo aqui? Basicamente, ele está procurando, pensando somente nos seus próprios interesses mundanos. Quero fazer o meu nome, construir um reinado aqui nesse lugar. A mesma coisa vai acontecer aí nos versos 11 e 12. Olha aí. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Vocês notaram, o primeiro reinou só quanto tempo? 7 anos. O segundo agora só 10 anos também. Nota como o período agora de tempo de liderança desses juízes é pequeno, né? E esse Elon aqui, não tem nada de impressionante mencionado sobre ele. Olha de novo aí. Versos 11 e 12. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Ele morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Também não há menção de inimigos derrotados. Não há menção de relacionamento com Deus, de levar o povo na direção do Senhor, de dar paz para o povo. Não há absolutamente nada. Parece alguém, mais uma vez, irrelevante, que só estava interessado em coisas para si mesmo. Olha o último juiz que aparece aí, versos de 13 a 15. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom. Para esse lugar aqui devia ser muito importante, né? Olha o nome, Piratom. Liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. De Efraim, aquela tribo que ultimamente só estava causando confusão, né? Cheia de orgulho, estava lá o Abidom de Piratom. E outra coisa interessante aqui sobre o Abidom, também só 8 anos de liderança, muitos filhos aqui, fala também sobre muitos netos. Mais uma vez, a preocupação focada apenas na sua própria dinastia. Estabelecer o seu poder. Nada sobre uma missão aqui, nada sobre um envolvimento realmente no reino de Deus. Fazer Deus conhecido. De trazer o povo na direção de Deus. Nada é mencionado aqui. Deus parece ainda usar esses homens aqui para manter algum tipo de estabilidade ali em Israel. Mas não há nada de impressionante que seja descrito aqui no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Homens insensíveis espiritualmente, vivendo apenas pelo aqui e o agora, preocupados apenas com coisas que vão passar e que passaram.
Onde é que está hoje a família do Elon, a família do Abdon, a família do Jefté? Ou do Jefté também, né? Mas do Ibzan. Onde é que estão a família desses homens? Mas a pergunta para nós é o seguinte: e você? Quais são os seus interesses? Com o que é que você tem ocupado o seu coração, a sua mente? Com o que é que você tem gastado o seu tempo? Com o que é que você tem gastado o seu dinheiro, as suas energias? Quais são os seus propósitos? Será que você tem pensado, Senhor, como é que eu posso ser útil no reino de Deus? Ou você está preocupado apenas com aquilo que você quer conquistar? Eu preciso, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que comprar aquele negócio que eu queria tanto e está tão caro. Eu não tenho tempo porque eu preciso aqui me dedicar a isso aqui para fazer o meu nome conhecido, me destacar. E tudo que move o seu coração são coisas que vão passar. Coisas muitas vezes importantes com as quais você tem que se preocupar mesmo. Mas que estão às vezes tomando um local desproporcional na sua vida. Que muitas vezes estão tomando o lugar do reino de Deus. O seu papel no reino de Deus. Quantas pessoas eu tenho visto substituindo? Tem tempo para tudo que lhe interessa. Só não tem tempo para as coisas de Deus. São excelentes profissionais, mas não são nada no reino de Deus. Gente com quem Satanás não se preocupa. Sabe? Que coisa terrível. Satanás não está preocupado com a sua vida. Às vezes eu estou orando lá em casa porque tem cada coisa que acontece que eu fico assim, meu Deus, o diabo está se levantando aqui, né? Ao mesmo tempo eu fico feliz. Fico feliz, porque eu sei que se ele se levanta é porque eu estou incomodando de alguma forma, né? Agora Satanás fica muito satisfeito. Não vai se levantar para atrapalhar nada na sua vida quando você estiver fazendo exatamente o que ele quer que você faça. Você não precisa estar mergulhado na bebida, você não precisa estar mergulhado na prostituição, você não precisa estar mergulhado nos vícios, você não precisa estar mergulhado em nada disso. Basta você ser inútil no reino de Deus. E para ele vai estar satisfeito. Satisfeito. Sabe por quê? Alguém já disse isso, né, uma vez? Tinha um muro entre o céu e o inferno. E tinha alguém sentado lá em cima do muro. E os anjos ficavam do outro lado dizendo assim: vem para cá, pula para cá. Aqui tem vida eterna, do outro lado é só condenação. Vem para cá. E alguém reparou que os demônios do outro lado não faziam nada. O demônio do outro lado estava tudo lá, fazendo suas demonices mesmo. Né? Faziam nada. Aí o anjo pegou e olhou assim e disse assim: ei, vem cá. Me diz uma coisa, por que você não faz nada aí? A gente tá aqui tão lutando para que esse camarada venha para o nosso lado aqui e vocês não fazem nada. Ele disse: não, porque o muro é nosso. O muro é nosso, estamos tranquilos. Ele já está do nosso lado. Está no muro, já está do nosso lado. E às vezes nós estamos assim, insensíveis espiritualmente. Inutilizados no reino de Deus. Mas há aqui uma segunda característica de um povo insensível. Esse povo, porque ele perde o contato com a realidade de que há algo mais, de que há um Deus, com quem eu tenho que me relacionar diariamente, que é o centro da minha vida, é o Senhor da minha vida, quem eu devo buscar e saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Cada decisão, Senhor, como é que eu posso te agradar? Como é que eu posso usar os dons que o Senhor me deu? Porque eu perdi tudo isso. Estou insensível agora. Eu me volto para longe de Deus. Aquele que está insensível espiritualmente, ele vai buscar substitutos para Deus. Ele perdeu o contato com o reino espiritual, então ele vai buscar substitutos para Deus aqui, que vão satisfazer ele aqui e agora, que é o que importa para ele. Olha comigo aí no verso 1 agora do capítulo 13.
Ele diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Vamos olhar isso aqui, tá? É a sexta vez que essa frase ela é repetida. Voltaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ou o que o Senhor reprova aqui na minha versão. É a última vez que ela vai aparecer no livro de Juízes. Depois vão aparecer outras duas frases um pouquinho diferentes, eu falo para vocês daqui a pouco, tá? Fizeram o que era mal. E a gente já viu que ao longo do livro de Juízes, quando aparece esse marcador aqui, eles fizeram o que era mal, diz que eles se voltaram de novo para a idolatria. Eles voltaram de novo para longe de Deus. Ou às vezes, não deixei o Senhor não, ainda adoro o Senhor. Só que junto com ele eu adoro isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Né? Misturam o culto a Deus. Pronto. Um povo insensível espiritualmente, porque ele só pensa no que ele quer, a gente já viu isso? Vocês acham que eles vão buscar um Deus diante de quem eles têm que submeter a sua vontade? Não. Eles vão buscar um Deus que eles podem manipular, para que esse Deus faça a sua própria vontade. Jesus, lá no Calvário, ele disse o quê? Seja feita a tua vontade e não a minha. O insensível espiritualmente, ele diz o quê? Seja feita a minha vontade e eu não quero nem saber qual é a tua. Então eles vão procurar um Deus que eles possam manipular. Manipular. Eles querem um Deus que seja uma espécie de gênio da lâmpada. Na hora que eu preciso, esfrego a lâmpada para que ele atenda os meus desejos. No mais, eu vou fazendo as coisas do jeito que eu quero. É isso que um povo insensível busca. Eu acho que eu já falei para vocês aqui de um retiro, muitos anos atrás. Aí tinha um colega meu, andava de skate e tudo, aí foi pro retiro, aí chegou lá na hora do almoço, pediram para ele orar. Fulano, ora aí pelo almoço. Aí disse, Senhor, abençoa o rango aí, vá lá. Foi a oração dele. Eu suspeito que essa, às vezes, é a oração de muitos de nós. Né? Às vezes não com essas palavras. Você traça lá os seus planinhos tudinho, do jeito que você quer. Aí no final você diz assim, Senhor, agora abençoa aí, vá lá. Ou no máximo, você tenta assim, barganhar com Deus, né? Senhor, esses são os planos, é isso que eu quero, vai dar certo, né? Vai dar certo. E aí, só para garantir aqui que vai dar certo, domingo eu vou para a igreja, vou até deixar uma oferta. Como se você pudesse comprar e manipular Deus. Nosso Deus é o Senhor soberano do universo. Aquele que se assenta no alto e sublime trono, que diz, cale-se diante dele toda a terra. É o Deus diante de quem nós nos curvamos, em adoração, em busca com a tua vontade, Senhor. O nosso Deus, eu não sei aqui quem já leu as Crônicas de Nárnia. Vou falar isso não, vou falar, né? Quem já assistiu os filmes, que é mais fácil, né? Quem já assistiu os filmes aí das Crônicas de Nárnia? Opa, tem um... Quem já leu? Bem pouquinho, né? Tá bom. Tem uma hora lá, nas Crônicas de Nárnia, tem um leão, né? O Aslan, que ele é uma figura ali de Jesus. E tem uma hora que é dito assim, o leão não pode ser domesticado. Ele não entra nos seus negócios. Você não manipula ele. Você não faz dele de gato-sapato, né? Você não faz dele de gênio da lâmpada. Ele não pode ser domesticado. Ele é Senhor. Diante dele você se curva. Diante dele você se prostra. Diante dele você diz, seja feita a tua vontade, não a minha. Você se submete. E se você não se submete, você está indo contra ele. E mais cedo ou mais tarde, você vai sentir o peso da mão do leão. Mas alguém que está insensível espiritualmente, faz de Deus o seu boneco. E pensa que pode manipular Deus conforme
a sua própria vontade. Sabe por quê? Porque quando Deus verdadeiro é posto diante dos seus olhos, você entende quem Ele é, e você não se submete, você vai ficar indignado contra o Deus verdadeiro. Porque a vontade dele, muitas vezes, ela vai vir exatamente contra a sua vontade mesmo. Muitas vezes ele vai vir para frustrar os seus planos. Porque os seus planos são muito ruins. Porque os seus planos só dão em tragédia no final. Só que como o seu coração é orgulhoso demais para ver isso, aí você fica com seus planos contra Deus, que só queria o seu bem. Deus, o jeito de Deus, ele vai contrariar o seu jeito muitas vezes. O jeito de Deus vai contrariar, por exemplo, o jeito como você vai gastar o seu dinheiro. Começa por aí. Você se submete ao Senhor, eu quero viver para ti. Agora aí você aprende uma coisa já. Que antes você achava que tinha alguma coisa, que agora você não tem mais nada, que tudo é dele. E que a nossa oração agora, Senhor, como é que o Senhor quer que eu use o dinheiro que é teu e o Senhor só deixou aqui na minha responsabilidade. Aí você já começa aprendendo, que Paulo fala lá em Efésios, que a gente tem que trabalhar não só para a gente conquistar as coisas que a gente quer conquistar, trabalho honesto, suado, só do seu rosto você comer o seu pão, mas também para ajudar a gente que está passando dificuldade e que você conhece. Aí você começa a descobrir que o seu dinheiro também, parte dele também é para manutenção da obra do Senhor, para sustentar a obra missionária, para fazer o nome de Jesus conhecido pelo mundo afora. E aí você começa a olhar para tudo isso, e se você está insensível espiritualmente, e se você só pensa no que você quer, aí você começa a fazer as contas assim, não, mas peraí. 10%? Isso aqui dá para eu comprar, né? Dá para eu comprar aquela calça de R$300, porque agora não tem calça menos de R$300. Você lembra desse vídeo? Fui longe, né? Fui longe. Mas isso aqui já dava a prestação daquele negócio que eu estava querendo, ó. Os planos de Deus, eles vão frustrar os planos que você tem para o seu tempo. Rapaz, eu estou trabalhando tanto, é segunda a sábado, então não sobra tempo não. No domingo eu tenho que estar lá na praia, passando tudo no cartão do Juliel. É para ele pontuar. Aí tem que chegar no horário ainda para eu vir para o culto, é? Não, o Juliel vai para o culto, mas eu não. Eu quero aproveitar um pouco mais, trabalhei tanto. E o seu compromisso com o povo de Deus? Aí Deus lhe deu 6 dias para você trabalhar. Ele pede assim, um pouquinho assim, ó, para você estar junto com o povo de Deus, para adorar junto com o povo de Deus. Ele diz, não deixe de congregar. E você diz, não, mas não dá não. Porque eu quero fazer com o meu tempo algo diferente. Eu acho que eu já contei aqui também. Uma vez encontrei com uma jovem. Ela tinha sido de uma igreja que eu tinha sido também. E aí eu encontrei com ela dentro do ônibus, era domingo de manhã. Eu estava voltando da escola dominical, da igreja que eu congregava. E aí eu perguntei para ela, e aí, fulana e tal, como é que tá lá na sua igreja? Tá bem. Eu disse, aí, tu vai lá hoje à noite? Ela disse, não sei. Eu disse, como assim não sei? Eu sou crente, tenho um compromisso agora com o povo de Deus vai estar reunido adorando o Senhor, e eu não sei se eu vou. Como assim eu não sei? Você está achando que vai morrer antes disso? Né? Você vai ter um problema com o seu próprio orgulho. Seu orgulho quer que você faça tudo do seu jeito, você só olhe para você, para os seus interesses. Deus vai olhar para você e dizer assim, ó, você tem que olhar para o outro. Você tem que começar olhando para mim, para o Senhor, e depois você tem que olhar para os outros. E tem que aprender a se sacrificar pelos outros. Porque você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última traquinas do pacote, né? A última bolacha do pacote. Você não é. O mundo não gira ao seu redor. Você é instrumento nesse mundo. Para a glória daquele que é o dono desse mundo, Senhor. Então você já começa, não, mas peraí, eu pensei que era para ser tudo do meu jeito. Pois é, não é. Não é. Você vai começar a entender que às vezes as pessoas vão fazer o mal a você, mas como o Senhor é o soberano, Ele vai chegar para você e dizer assim, ó, você tem que ir lá, procurar aquela pessoa
e buscar reconciliação e perdão. Como assim, Senhor? Mas o Senhor não viu? Não, foi ele, foi ela que fez isso contra mim. Disse, não interessa. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Eu é que tenho que ir. Você é que tem que ir. Porque um dia você viveu a sua vida toda dando as costas para Deus, insultando a Deus com os seus pecados, e Ele veio ao seu encontro. E não apenas veio ao seu encontro, Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar, naquela cruz, quando você não merecia nada, senão condenação. E aí você vai ficar dando desculpa para não perdoar? Desculpas para não buscar reconciliação? Então você não entendeu ainda. Você está achando que você é o Senhor. E não o Senhor é o Senhor. Você está achando que é você que tem que ficar de pé e Ele se curvar diante de você para fazer os seus caprichos. E não que você é que tem que se curvar diante dEle. Para buscar o jeito dEle. A vontade dEle. A glória dEle. A glória dEle. Por tudo isso, é claro, você vai buscar o quê? Um substituto para o Deus verdadeiro. Um que só passe a mão na sua cabeça e diga, vai meu filho, está tudo bem, está tudo tranquilo, é desse jeito aí mesmo. É por isso que o mundo nos odeia. No dia que eu começar a pregar aqui um substituto para Deus, um deusinho assim, meio gagá, que só serve para dizer assim, eu te abençoo, vai lá, estou contigo, né? Tamo junto. Aí você quer viver no seu pecado, na sua miséria, fazer tudo que é contrário à palavra de Deus, mas diz assim, não, mas eu estou atualizando a Bíblia. Estou atualizando aqui, está tudo bem, continua, vai nessa força. Todo dia que eu começar a pregar isso daí, aí vai vir jornal aqui, fazer matéria, né? Olha, aqui é um pastor de verdade, que ama o povo. Olha aí o que ele está pregando. As mesmas coisas que nós. Pronto. Estou ensinando a mesma coisa que o mundo vai me aplaudir. Agora, enquanto eu estiver do lado do Senhor, o mundo vai ficar contra a gente também, porque ele ficou contra Jesus. Porque ele matou Jesus, você acha que ele vai fazer o que com a gente? Vai nos aplaudir? Vai dizer que está tudo bem? Uma coisa interessante aqui, a minha tradução ela não mostra isso com clareza. Diz os israelitas, capítulo 13, verso 1, voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Mas literalmente eles voltaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aos olhos deles mesmos, era muito bom. A gente vai ver depois, mais para frente aqui no livro, 2 vezes vai aparecer a frase da seguinte forma. Naquele tempo não havia rei Israel, cada um fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. Mas nós não somos chamados para viver e fazer as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria perspectiva. Nós somos chamados para fazer as coisas do jeito de Deus. Tem que ser bom aos olhos dEle. Tem que ser agradável para Ele. Tem que ter o selo de aprovação dEle. É a única coisa que vai importar no último dia, quando a gente estiver diante dEle, se o mundo todo estiver assim de costas para a gente, nos xingando, mas o Senhor olhar para nós e dizer assim, muito bem, servo bom e fiel. É isso que vai importar no último dia. É isso. O povo aqui estava se voltando para fazer o que era bom aos seus próprios olhos. Porque eles só pensavam na sua própria vontade. Então eles se voltavam para deuses que estavam de acordo com seus próprios olhos, com seus próprios interesses, com as suas próprias vontades. Resultado disso. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos. A gente já viu, né? O povo sendo entregue por 7 anos, por 20 anos. 40 anos agora. Entregues nas mãos dos filisteus. Agora só um detalhe. Nós temos visto que tem um ciclo que se repete no livro de Juízes, né? O povo peca. Depois que o povo peca, o que acontece? Deus entrega o povo nas mãos dos inimigos, é o juízo de Deus. Depois disso, o que acontece? O povo clama a Deus, e depois disso, Deus levanta um libertador, certo? Aqui, o povo já pecou contra o Senhor. Fizeram o que era mal. O Senhor aqui já entregou o povo nas mãos dos inimigos, trouxe juízo.
O que está faltando agora? Clamor e um libertador, né? Se você for aí para o verso 2, aí começa assim, ó. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Se a gente for ler, a gente vai ler ainda até o final, você vai ver que aqui o Senhor já começou a preparar o caminho para trazer o libertador. Então tem pecado, juízo, libertador. O que está faltando? Clamor. 40 anos debaixo do juízo do povo filisteu. 40 anos, e esse povo aqui, o que ele não faz? Clama ao Senhor. Não tem clamor. Você não vai encontrar esse povo clamando a Deus. Esse povo se voltando para Deus. Irmãos, vocês lembram que com Jefté, o povo clamou? E aí Deus pegou e disse assim, esse clamor de vocês é fingido. Não tem arrependimento de verdade. Então eu não vou libertar vocês. Faz uma coisa, pede para os deuses falsos de vocês. Vai lá, pede para eles. Não é eles que vocês querem adorar. Mas aí o povo se arrependeu de verdade, clamou de verdade. E aí o coração de Deus, diz ele não aguentou mais ver o povo sofrer. E ele foi lá e respondeu. Aqui tem um povo que nem clamar não clama. Nem clamar não clama. Antes, Deus, ele não responde de imediato. Ele diz que não vai responder, porque ele queria levar esse povo ao lugar certo, ao arrependimento genuíno de verdade. Ele queria quebrantar esse povo. Mas agora tem um povo que nem clamar não clama. E o coração de Deus é um coração tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, que mesmo sem esse povo clamar, Deus vem. Deus é tão misericordioso, ele fez uma aliança com esse povo, que um dia ele ia trazer um descendente da mulher, um filho de Abraão, que ia libertar esse povo. Que ele agora venha ao encontro desse povo. Ele começa o processo de trazer um libertador para esse povo, mesmo sem o povo pedir. E aqui a gente chega na terceira característica. Um povo insensível espiritualmente é incapaz de perceber a sua própria condição de miséria. 40 anos debaixo do jugo dos filisteus e eles estão confortáveis. Eles não têm menor disposição para clamar a Deus, eles não percebem a profundidade da sua miséria. Quão afastados eles estão do Senhor. Aqui, irmãos, o que nós temos é um povo que não quer ser liberto. Essa é a realidade. O pior tipo de escravidão. Aquele que não quer ser liberto. Aquele que não quer o Senhor, não quer ajuda, acha que está tudo bem. Eles estão longe de Deus, pecando, fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus, mas eles não querem. Acham que não precisam, acham que está tudo bem. Olha o tamanho da insensibilidade desse povo. Bom, a gente viu aqui que começa a surgir aqui um personagem novo, né? Manoá. Certo homem de Zorá, verso 2, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Estéril. Tem um problema aqui na casa dele. A mulher dele não consegue lhe dar filhos. E se você era alguém que já conhecia as histórias dos patriarcas que vieram antes daqui do tempo de Juízes, você aqui, o autor ele já está preparando o caminho, já está produzindo uma expectativa em você. Não é não? Vocês já viram, gente, mulheres estéreis antes? Já. Quem? Sara. Tem mais? A Ana vai vir depois, né? Mas tem um paralelo aqui com a Ana também. Basicamente, Sara, Rebeca, Raquel. Dá-me filho, se não morro. Então, para trás, as mulheres estéreis que aparecem são exatamente as mulheres que pelo poder de Deus vão trazer líderes grandiosos para o povo. Qual é a expectativa que ele quer produzir aqui para nós? Tem uma mulher estéril aí, é? Eu conheço um Deus que gosta de trabalhar com esse tipo de gente. E de vez em quando ele pega uma mulher estéril, ele traz um homem poderoso através dela. Ele está criando expectativa. Será? O que será que vem agora aí pela frente? Não é? Olha aí o verso 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse:
você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Pronto, o narrador deixou para nós aqui confirmado de que Deus vai fazer, né? Deus vai fazer assim. Mas vocês percebem que parece que tem uma coisa faltando aqui, quando a gente compara com as outras mulheres estéreis da Bíblia? O que é que está faltando? Hã? Não, o nome também, o nome dela não é mencionado. Mas tem mais alguma coisa. Hã? Pedir um filho. Clamar, também não tem clamor aqui. Irmãos, uma mulher estéril, nesse tempo aqui, era um grande problema. A mulher estéril, a mulher sem filhos, começava o problema dela que o marido dela podia começar a querer arrumar uma outra mulher que lhe desse filhos. Aquilo era entendido basicamente como uma maldição, ela não ter filhos. Segundo problema é que se essa mulher, o seu marido viesse a falecer, ela estava perdida. Ela não teria filhos. Filhos, irmãos, era basicamente a aposentadoria. A mulher que tinha filho, enquanto ela estava criando ali o seu filho, ela estava pagando o carnê do INSS. Porque no final quem ia cuidar dela era o filho, né? Ela não teria ninguém para protegê-la num caso de ameaça. Ela não teria ninguém para cuidar dela quando as suas forças faltassem. É uma miséria. Se você continuar lendo, sabe quem é que está dentro desse período aqui do Juízes, mas só que só aparece depois, fora do livro? Ruth. Como é a história de Ruth? A Noemi, sogra da Ruth, está lá toda feliz, tem um marido e 2 filhos. De repente, morre tudinho. Fica só ela e as 2 noras, né? E aí Ruth vai com ela. E quando chega na cidade dela, ela volta para essa cidade, quando chega lá, a Ruth tem que ir para os campos, que ela já é uma senhora idosa, né, a Noemi. A Ruth vai para os campos, e ali há um perigo. Pode acontecer muita coisa com ela, uma mulher sozinha ali no meio daqueles campos ali. E ela vai lá catar alguma coisa, porque havia na lei também que quando as pessoas fossem arar a terra e fossem depois colher, aquilo que caísse, deixasse, que era para os pobres poderem pegar aquilo e se alimentar. Então ela vai pegar da comida dos pobres ali. Essa era a situação de uma viúva, era uma situação difícil. É por isso que sempre que Deus vai falar com o povo, para eles olharem com sensibilidade para um grupo, ele fala sempre dos órfãos e das viúvas. Né? Só que aqui essa mulher está tranquila. Ela não clama, não vai aparecer em nenhum momento ela clamando. Ela não percebe a sua situação, uma situação assim que precisa de oração, que precisa buscar o Senhor, que precisa da intervenção divina. Para ela parece que está tudo tranquilo, tudo normal. As mulheres piedosas da Bíblia também clamavam por uma outra razão. A promessa. Ia vir um Salvador, ia vir um Libertador. Ele seria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que desfaria as obras de Satanás. E a expectativa no povo de Deus ali é: será que vai vir da minha família? Essa mulher parece que está tranquila, está de boa aqui, né? Vamos olhar aí os versos 4 e 5. Olha o que diz. O anjo continua falando: todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só as características do filho que ela vai ter. Primeiro, ele vai ser nazireu. Essa palavra ela vem de uma palavra hebraica que significa basicamente separado. Alguém que vai ser consagrado para Deus. Se você quiser entender mais detalhes de como funcionava esse voto do nazireu, está lá em Números capítulo 6, ele mostra tudo direitinho, a gente aqui vai só resumir, tá? Mas uma coisa interessante é que esse voto ele era feito durante um período de tempo. Alguém, por livre e espontânea vontade, decidia se dedicar ao Senhor durante aquele período e ele ia fazer esse voto onde ele ia ter essas restrições aqui, ok? Muito possivelmente ele queria alcançar algum favor do Senhor, então ele ia se dedicar ao Senhor para buscar mais do Senhor, a fim de alcançar essa bênção, esse favor do Senhor. E aí, o que está acontecendo aqui é que essa criança, ela é nazireu por escolha de Deus. Ela vai ser já nazireu desde o ventre,
né? Já nasce nazireu, não corta aí o cabelo dessa criança. O que acontece aqui? Olha as coisas aqui que ela vai ter que fazer. Tenha cuidado, verso 4, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Por que essa mulher ela não pode agora tocar em nada do produto da uva? O nazireu ele não podia comer nem uva passa, tá? Nada. Por quê? Porque como o menino ele é consagrado desde a barriga dela, é como se aquilo que ela comesse, ele estivesse comendo também. Então ela entra na dieta aqui, para que ele não possa ser contaminado desde o ventre. Então, não pode beber uva aqui, o nazireu, não pode beber bebida fermentada, bebida forte, né? Cerveja não pode. E aqui também fala que não pode comer nada impuro, nada fora da dieta ali alimentar dos judeus, ok? O que mais? Verso 5. Não pode cortar o cabelo. Não se passará navalha na cabeça do filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado ao Senhor, desde o nascimento. Aqui, mais um detalhe, né? No final do voto do nazireu, ele ia e raspava a cabeça. Mas a gente vai entender aqui que esse voto que está sendo feito é para a vida toda dele. Até o final da vida, ele nunca vai cortar o cabelo dele aqui, ok? E aí no final ela fala aí, o anjo fala sobre o propósito desse menino. Lembra, o nazireu ele era alguém separado, consagrado para um propósito. Aqui ele também tem um propósito, que o próprio Senhor está dando. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele vai ser o libertador, ele vai ser o juiz que Deus está levantando. Só que ele não vai completar essa obra. Ele vai começar a libertação. Essa libertação dos filisteus, ela vai acontecer basicamente só no reinado de Davi, que ela vai ser ali completada. Só que tem um detalhe interessante, que esses filisteus, eles vão permanecer como um problema para Israel, de certa forma, até hoje. Qual é aquela região ali pertinho de Israel, hein? Como? Alguém falou, acho o nome aí? Começa com P? A Palestina, né? Aquela região ali da faixa de Gaza, né? Era uma das cidades importantes dos filisteus. Quando, acho que o imperador Adriano, se eu não me engano, romano, acaba bom, né? Ele expulsa os judeus daquela região lá, aí ele muda o nome para aquela região. Sabe qual é o nome que ele bota lá? Filistina. Só que Filistina lá na língua lá era com P. Antigamente farmácia não era com PH, né? Pô, Filistina lá. Filistina é do quê? Dos filisteus. Até hoje tem gente lá na Palestina, na Filistina, né, brigando com Israel. O verdadeiro libertador que esse povo precisava não era alguém simplesmente que expulsaria os inimigos externos, os filisteus, mas era aquele que viria para libertar o seu povo dos pecados deles. Séculos depois disso daqui, um outro anjo apareceria para uma jovem que não era estéril. O texto não disse que ela era estéril, mas ele viria para fazer um milagre muito maior. É difícil pegar um casal, um homem e uma mulher, que estão tendo um relacionamento conjugal, mas onde ela é estéril. É difícil pegar esse casal e fazer com que ela dê luz. Mas mais difícil ainda é pegar uma jovem que nunca teve relacionamento com homem nenhum e fazer essa jovem dar a luz. Um anjo aparece para essa jovem e ele diz: vai ter um menino. O nome dele será Emanuel, Deus conosco, e ele livrará o seu povo dos pecados deles. A gente precisa de um libertador que nos liberte de nós mesmos, dos nossos próprios pecados. Um libertador maior do que esse menino que está aparecendo aqui. O que acontece aqui no texto? Um detalhe também, tá? O anjo não falou nada sobre tocar em cadáveres. Mas se você ler lá sobre o voto nazireu, em número 6, você vai ver que uma das proibições também era que o nazireu ele tocasse em algum cadáver. E, inclusive, se acontecesse de alguém morrer assim, na frente dele, pá! Aí ele teve que tocar ali, teve que estar naquela presença daquele cadáver ali, ele tinha que raspar a cabeça e começar o voto tudo de novo.
Perdeu o tempo todinho que ele tinha consagrado antes, né? Aqui o anjo não toca nesse assunto. Talvez seja um tipo de nazireado diferente. Vai desde o ventre até a morte. E como ele vai ser um libertador, ele vai estar envolvido em batalhas. Então, provavelmente por isso, não é proibido aqui que ele toque em mortos, né? Mas nós ainda vamos ver mais coisas sobre isso depois, tá? Também é dito que alguém que vai ter o mesmo tipo de voto desse menino mais na frente é Samuel. Samuel também teria sido um nazireu. E no Novo Testamento, João Batista. E no finalzinho, lá numa das viagens de Paulo, ele também faz esse voto no nazireu, né? Mas vamos para frente. Olha aí os versos 6 e 7, tá? Deixa eu só olhar aqui quanto tempo eu tenho. Vixe, meu Deus, já está se acabando o tempo. Será que vai dar tempo? Vamos ver aqui. Versos 6 e 7. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Coisa que a mulher sabe fazer é contar para o marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele não me disse o seu nome. Olha, a mulher que venceu a curiosidade, né? Brincadeira, gente, tenha calma. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Tá? O que a gente tem aqui? Primeiro, essa mulher, ela creu. Ela acreditou naquilo que o anjo tinha dito para ela, mas ela não percebeu que ela estava diante de um anjo. Ela chama aqui de um homem de Deus. Talvez para ela pareceu assim um profeta. Porém, ela percebeu que ela era uma boa observadora. E ela percebeu que aquele homem, ele tinha um jeito meio estranho. Parecia, ela começou a suspeitar, né? Parecia um anjo de Deus. Mas ela não chegou nessa conclusão ainda. Outra coisa interessante aqui é que ela relata o que o anjo disse, só que ela omite uma parte do que o anjo disse. O que ela não diz para o marido dela, que o anjo tinha dito, e ela não diz? Vocês perceberam aí? Ela não diz o propósito do menino. O mais importante. Ele vai começar a libertar o povo. Ela não diz isso para o seu marido. Por quê? Muito provavelmente porque ela também era alguém que estava mais interessada em si mesma. Quando ela ouviu a mensagem de que o anjo lhe daria um filho, ela ficou animada. Ela ficou empolgada. Olha, eu não estava nem atrás, eu não estava nem pedindo, e a bênção chegou na minha porta, não é? Aí ela percebeu o quê? A dieta dela. O que ela não podia comer, né? Isso aí ela percebeu. Mas o propósito, que esse menino vai libertar o povo, ela é parte do povo que não está nem aí para ser liberto. Então isso parece que para ela ficou como algo assim, sem muita importância. Ok? Esse povo, porque os filisteus, eles não eram tão agressivos quanto os outros, no que diz respeito aos impostos e tudo mais. Então o povo estava acomodado, estava satisfeito. Se é para a gente ser escravo de alguém, ou se é para a gente viver sobre o reinado de alguém, que seja pelo menos dos filisteus. São mais tranquilos, né? Então ela não conta essa parte aqui para o seu marido. E ela acrescenta, né, que o voto seria até a morte. O anjo não tinha dito que ia ser até a morte, mas talvez ela tenha entendido realmente no que o anjo disse, que seria até a morte. E aqui um detalhe interessante é que toda a iniciativa desse processo é de Deus. É Deus que começa o negócio. É Deus que vai fazer o milagre. É Deus que envia o anjo quando ninguém está procurando, quando ninguém está pedindo nada. É Deus. Deus. Como eu já falei para vocês, o coração de Deus aqui, inclinado para buscar o bem do seu povo. Agora, olha aí os versos 8 a 10, a resposta do marido. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo.
Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá, ele é um cara meio confuso. A gente vai ver aqui que toda vez ele está assim meio em dúvida sobre as coisas, assim, não está entendendo direito. A mulher dele, ela tem uma percepção maravilhosa, né? Mas o Manoá, ele é meio, parece um pouquinho aéreo, assim, parece que não entende bem as coisas, né? Parece com alguns homens que eu conheço, né? Agora, ele ora. Ele também crê no relato da mulher. Manoá, ele não pede aqui nenhuma confirmação de Deus. Ó, Senhor, se é verdade, né? Aquelas coisas que Gideão fazia, né? Manoá não faz isso. Mas Manoá, ele pede para Deus para que aquele homem, ele pensa que é um profeta, ele pede para que aquele profeta volte. Por quê? Muito provavelmente porque ele queria ouvir mais, ele queria mais detalhes, talvez ele estava em dúvida sobre a maneira exata que ele deveria criar esse menino. Será que faltava mais alguma coisa, mais algum detalhe? Parece que Manoá está interessado em fazer as coisas do jeito de Deus. Poxa, Deus apareceu, está dizendo que vai fazer um milagre, então eu quero fazer as coisas direitinho. Parece isso. Então, é interessante aqui, irmãos, que Manoá, ele pode ser alguém que não sabe muitas coisas, pode ser alguém meio confuso, mas tem uma coisa que ele sabe: eu tenho que criar do jeito de Deus. E nisso daqui, Manoá parece muito melhor do que muitos crentes hoje. Ele pelo menos sabe que tem que fazer do jeito de Deus. Hoje, muitas vezes, a gente tem todo um desgaste de mostrar para os pais como é o jeito de Deus. E aí a gente vê, às vezes, assim, os pais falhando. E é natural, a gente falha mesmo. E às vezes a gente vê, assim, os meninos indo por caminhos ruins. Aí a gente tem o trabalho de ir atrás dos pais, para ter uma conversa meio desagradável. Ninguém gosta de ouvir, né? E aí a gente vai lá e diz: olha, cuidado com as más amizades. Olha, cuidado com isso que ela está fazendo, que ele está fazendo. Toma cuidado nisso daqui. E às vezes os pais simplesmente não estão nem aí. E aí depois, lá na frente, as consequências elas começam a aparecer. E aí os pais estão com as mãos na cabeça e pensando: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Bom, quando seu filho, sua filha estava se envolvendo lá com más companhias, você deixou. Quando seu filho, sua filha estava lá vendo coisas que ele não devia, ou vendo coisas sem a sua supervisão, você deixou. Você terceirizou, você deixou que outras pessoas é que dissessem para eles quais eram os valores que o seu filho e sua filha deveria ter. Quando seu filho e sua filha começou a abrir a boca para falar coisas contra a vontade de Deus, você deixou. Você estava cansado demais. Era mais fácil deixar, era mais fácil entregar. Quando as consequências bateram na porta, aí você estava procurando: cadê Deus? Ó Deus, por que o Senhor não me ouve? Ó Deus, por que o Senhor não me atende? Ó Deus, por que o meu filho é assim? Por que minha filha é assim? Manoá pelo menos teve essa preocupação desde cedo. Talvez Manoá lembrasse daquilo que Deuteronômio 6 dizia: encuca na cabeça do teu filho. Fala de dia e de noite. Hoje é dia dos pais, né? A gente precisa lembrar disso hoje. Fala, a tempo e fora de tempo. Inculca, coloca dentro da cabeça do teu filho. O que eu posso fazer, Senhor? Ora pelo teu filho. Corrige o teu filho. Quando você vê as coisas erradas, corrige. Ora. Ora por ele, ora com ele. Que seja modelo para o teu filho. Porque não adianta você mostrar o caminho de Deus se você mesmo está indo por outro caminho. O teu filho vai ver isso daí. Filho, você precisa ter compromisso com as coisas de Deus. E você mesmo não tem. Ele não vê nada em você. Ele não vê vida espiritual em você. Ele não vê verdade em você. Você acha que ele vai seguir o seu modelo? Talvez vá. Só como você não tem um modelo verdadeiro, o modelo dele também não vai ser.
caminho que ele vai seguir também não vai ser. Manoá sabe que tem que ser do jeito de Deus. Será que nós estaríamos dispostos a entregar os nossos filhos para que eles de fato estivessem abertos para viver do jeito de Deus? Tem uma mulher depois, estéril, né? A gente vai ver ainda lá para frente. Ana. Ela pede um filho para o Senhor. Ela clama por esse filho, ela ora por esse filho. E o compromisso dessa mulher qual é? Eu quero ter um filho para depois eu passar na cara de todo mundo e mostrar, olha aqui, sou mãe. É esse o compromisso? Se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu, Senhor, é para ti, Senhor. E Deus dá o Samuel. Samuel na vida dela. Será que a gente está aberto para que os nossos filhos, por exemplo, um dia cheguem para nós e digam assim, papai, mamãe, eu estou querendo ser um missionário. Eu estou querendo entregar a minha vida. Eu estou querendo ir lá para onde estão precisando ouvir de Jesus. Um lugar que não tem nada, a não ser um povo perdido. Para falar de Jesus para eles. Será que nós estamos dispostos? Eu conheci um irmão, que hoje ele é pastor. Ele tinha passado na faculdade de medicina e ele entendeu que Deus estava chamando ele para ser um pastor. E ele então chegou para a mãe dele e disse, eu vou deixar a faculdade de medicina para ir para o seminário. Aquela mulher, crente, olhou para o seu filho e disse assim, se você quer ser pobre, porque ela era rica, pode ir, mas você vai ser pobre e eu não vou ajudar nisso. E ele passou, irmãos, fome mesmo. Ele foi para o seminário e ela não cooperou com nada. Ele passou fome mesmo. Porque ele entendeu que era aquilo que o Senhor Deus estava chamando ele para fazer. Mas a sua mãe, crente, não estava disposta a entregar o seu filho. Muitos de nós estamos mais preocupados em criar bons cidadãos. Eu quero que meu filho se dê bem na vida. Se dá bem é o quê? Se dá bem é ganhar muito dinheiro. Se dá bem é ter uma profissão reconhecida. Aí eu invisto tudo que eu puder para ele ter a melhor escola, para ele ter os melhores cursos. E aí ele vai cheio de diploma para o inferno. Porque no principal eu negligenciei. E eu não estou dizendo que nada disso é errado, não. Dê o melhor que você pode dar para o seu filho. Mas não negligencie o que ele mais precisa. Porque tudo nessa terra está passando e vai passar. Vão ser úteis por um pouco de tempo aqui. Mas o principal é a fé. Não negligencie isso. É disso que seu filho mais precisa. Então Manoá, verso 11. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu que falaste com a minha mulher? Olha como ele é meio confuso. A mulher já tinha dito, né? É o homem ali. Ele chega assim, será que é ele mesmo? Mas aí o texto continua, né? Verso 12. Sim, disse ele, aí verso 12. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Qual será a sua obra? Aqui provavelmente Manoá está interessado tanto nos detalhes de como deve ser a criação, como também qual é o propósito. Esse menino vai ser um nazireu, mas para qual o propósito? Ele está sendo consagrado para o que ele vai fazer? E aí o texto continua. Versos 13 e 14. O anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ele lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. Só um detalhe aqui, tá, gente? O anjo repete as coisas que a mulher falou, mas aqui na voz do anjo, agora na fala do anjo, está faltando de novo 2 detalhes. Quais são os 2 detalhes? Como ele não tem mais muito tempo, eu vou logo dizer. Ele não fala nada do cabelo do menino e ele não fala nada sobre o propósito do menino. Uma das perguntas que o Manoá tinha feito. Ele não responde, né? Isso daqui, provavelmente, o autor está querendo que a gente preste atenção nesses 2 detalhes que vão ser muito importantes ao longo do livro. O propósito desse menino e os cabelos desse menino. Já estão sabendo, né, de quem que nós estamos falando? Vamos já chegar lá. Bom, o que o texto diz aqui? Versos 15 e 16. O Manoá oferece para ele aqui um cabrito, né, uma refeição. E aqui, irmãos, uma refeição de luxo, digamos assim, tá?
Então ele pega do melhor que ele tem para oferecer. É mais do que um gesto de hospitalidade que havia na época, era muito comum isso, mas é que ele está dando uma carne fresca para ele, né? Verso 16 a 17. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então, o anjo, ele diz: eu não vou comer não, mas ofereça como adoração a Deus, um culto a Deus. Aí, verso 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Então, olha, qual é o teu nome? Porque quando a gente tiver esse menino, quando esse milagre acontecer, a gente poder dizer: foi o profeta fulano de tal que passou aqui na nossa casa, foi ele que disse. E as pessoas saberem que tem esse profeta. O que acontece aqui? Verso 18. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Ou meu nome é maravilhoso demais. Já dava para o Manoá ter suspeitado aqui, não dava, não? Ofereço comida para esse cara, o cara aparece do nada, aí rejeita a comida, mas ele me manda fazer um holocausto ao Senhor. E aqui o Senhor é o nome do Deus de Israel, Yahvé. Na língua original aqui, o que aparece é o nome de Deus, certo? Depois eu pergunto o nome do cara e diz: o meu nome é maravilhoso demais para você entender. O que diz aí o verso 19? Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor, a Yahvé, sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Até aqui, esse momento, ele percebe agora que realmente aquele diante de quem ele estava era um anjo do Senhor, era um ser espiritual. Ele esteve na presença dele o tempo todo, tendo vários indícios. A sua mulher até chegou a perceber um detalhe e ele não percebeu nada. Veja como eles estavam insensíveis, né? Espiritualmente. E o que a gente tem agora, irmãos, é uma ação de Deus agora, um choque na insensibilidade espiritual desse povo. Olha aí, versos 21 e 22. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Deus teve que fazer com que aquele anjo subisse naquela chama, uma maneira milagrosa, ali diante dos olhos deles, uma maneira miraculosa diante dos olhos deles, para que eles então percebessem: Deus está falando conosco, Deus mesmo está falando conosco. E a reação dele agora é o quê? Eu vou morrer. Essa era o entendimento. Olha, se eu tiver contato com Deus, e esse anjo aqui é entendido como representante de Deus que veio falar com eles, eu vou morrer. Porque Deus é absolutamente santo e nós não somos. Manoá agora tem uma percepção do seu pecado, da sua miséria. Ele tem uma percepção de que, de fato, é isso que deveria acontecer com ele. Ele deveria morrer por causa do seu pecado. Mas só agora ele tem essa percepção. E aí a gente chega nos versos 24 e 25. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Vocês perceberam que a mulher é mais esperta do que ele, né? Verso 24 e 25. A mulher deu à luz o menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Aqui nós temos o nome de Sansão. A região onde eles moravam era perto de Bet-Semes. E a palavra Bet-Semes é basicamente casa do sol. O nome Sansão é derivado desse nome Sol. Era uma divindade já adorada naquele momento. Então mostra aqui que provavelmente a fé deles estava um pouquinho meio misturada ali com o paganismo da sua região, né? Sansão significa basicamente pequeno sol, o solzinho que vai nascer aqui, tá? É o pequeno sol, ou filho do sol.
E aqui é algo interessante, né? Desde a sua infância, o Espírito começou a capacitar Sansão, começou a abençoar Sansão. Provavelmente isso aqui é uma referência a essa força sobrenatural, descomunal, que Sansão ele vai mostrar, vai revelar ao longo do seu ministério como juiz de Israel. Isso começou aos pouquinhos a ser percebido. De repente, né, dava uma barra de ferro na mão do menino, o menino ia e fazia um brinquedo, né? Não sabemos os detalhes aqui, mas o fato é que o Espírito já estava capacitando ele para essa função de libertador que ele deveria desempenhar. E nós vamos ver isso apenas nas próximas mensagens aí. O que a gente aprende com tudo isso daqui, irmãos? Primeiramente, nós aprendemos que Sansão é um milagre dado por Deus para abençoar o seu povo. Sansão é um milagre. Deus faz tudo pelo próprio braço dele para mostrar que é ele que está fazendo. Não é alguém que nasceu, de repente percebeu como tinha habilidades e foi lá e fez. Não, Deus está dando um milagre aqui. Para cuidar do seu povo, para abençoar um povo que não estava buscando por ele. Deus, irmãos, é aquele que vem ao nosso encontro, sem que nós mereçamos. Não somos nós que fomos buscar a Deus. Paulo diz, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, a uma se extraviaram. Um dia Deus veio ao nosso encontro. Quando nós também não buscávamos a Deus, Ele veio ao nosso encontro. Houve um dia na minha vida, houve um dia na sua vida, que você andou longe de Deus. Que você andou em trevas espirituais. Que você andou insensível à voz de Deus, ao poder de Deus, ao agir de Deus, à presença de Deus, à vontade de Deus. E houve um dia que Deus se manifestou a mim. Houve um dia que Deus se manifestou a muitos de vocês. Houve um dia em que você estava na miséria do pecado. Deus te viu no lamaçal do teu pecado. Um dia em que Ele deveria ter virado o rosto de você. Ele olhou para você com amor. E Ele veio ao teu encontro. Ele veio te buscar. Ele veio te arrancar de lá para ser dele. Assim como Deus estava fazendo com esse povo que não merecia, que não buscava. Ele deu Sansão para libertar esse povo. E aqui há uma segunda coisa tão interessante. Como Sansão ele lembra Jesus, não é? Pelo menos aqui. Um anjo anuncia a sua vinda. A boa notícia, o evangelho, boa nova. O libertador está chegando. Ele é um milagre. Assim como Jesus foi um milagre. Ele é dado para ser um libertador. E ele vai basicamente libertar o povo através da sua morte. Não é? Só que nós precisávamos de um libertador que fosse maior do que Sansão. Nós precisávamos de um libertador perfeito. De alguém que não viesse simplesmente resolver os problemas da nossa vida. Nós precisávamos de alguém que viesse resolver o problema do nosso pecado. Que viesse tomar o nosso lugar naquela cruz e ser esmagado pela ira de Deus por causa dos nossos pecados. Só Jesus podia fazer o que Sansão não vai poder fazer. Agora eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Como é que está a tua vida espiritual? Você tem andado insensível espiritualmente? Você tem andado indiferente às coisas de Deus? Você tem andado como se não houvesse espaço para a missão do Senhor na sua vida? Como se o culto aqui fosse só uma lista dos seus afazeres? É só, eu tenho que cumprir tabela, porque eu sou cristão, então tenho que ir na igreja no domingo. Vim no domingo, marquei, preenchido. Como é que tem estado a tua vida espiritual? Eu quero te dizer uma coisa. Se essa é a tua situação, não dê descanso à sua alma. Não dê descanso ao teu coração. Até que você tenha um encontro de novo com a presença de Deus. Você não pode viver assim. Deus não te criou para que você vivesse assim. Viver como um crente nominal é caminhar na direção da perdição. Porque Deus, Ele quer filhos. Ele quer um povo que tem prazer nele, que ama Ele,
que quer andar com Ele, que quer mais da presença dEle. Então não dê sossego à sua alma, não dê sossego ao seu coração enquanto você não perceber que você está de novo no relacionamento com o Senhor. Que você está andando com Ele. Que você está desejando a Ele mais do que tudo. Olhe para o amor dEle. O amor que foi capaz de, sabendo tudo que você é, tudo que está na sua cabeça, tudo que se passa pelo seu coração, ainda assim vir ao teu encontro e dar o Filho dele perfeito por você. Se isso não encher o teu coração de novo, olha para a cruz de Jesus. Jesus olhou e Ele viu a tua miséria. Ele te amou mesmo assim. Ele foi lá para ser moído pelos pecados que eram seus, não eram dele. Por amor a você. Ele te amou, apesar de você, Ele te amou. O que eu faço, pastor, se eu estou insensível espiritualmente? Use os meios que Deus colocou para você. Insista nisso até que Ele se revele. Deus deixou meios para nós nos lembrarmos, para nos despertar. Quais são esses meios? Ore. Clame ao Senhor. E se você não consegue orar, busque ajuda. Busque irmãos que orem por você. Busque a palavra. E se você não consegue ler, busque gente que pregue a palavra de Deus para você. Busque estar junto com o povo de Deus. Porque é esse povo que Ele vai usar para falar com você, para transformar a tua vida, para te fazer de novo vivo espiritualmente, para te tirar da dormência espiritual. Vamos orar nesse momento?